A ideia sempre de qualquer podcast, acho eu, parte do pressuposto da comunidade. Ou seja, nós estamos a fazer um conteúdo direcionado para pessoas e isto só faz sentido se for um bocadinho um diálogo, não é? Ou seja, as pessoas do outro lado têm opiniões, têm visões, têm coisas que querem transmitir e têm histórias que querem ouvir falar e nós temos que estar receptivos a poder ouvir esse feedback, esse input e ir abordar essas histórias. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do Popcasts. Eu sou a Elizabeth Costa e hoje o Por Dentro Com é com Luís Francisco Sousa, diretor de conteúdos da Bruá Podcasts. Mas ainda antes de ficares a saber porque é que o Luís é um experimentalista, está sempre a querer conhecer os limites da sua audiência, vou dar-te algumas dicas sobre o que mais vais poder ouvir neste episódio de Por Dentro Com. Assim, como é hábito, vou conversar com o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais, sobre o futuro do Spotify para podcasters e sobre a Taylor Swift. E mais não digo, tens mesmo de ouvir o episódio até ao fim. Podes também ficar a saber tudo sobre As Dudas de um Nombre, o novo podcast da RFM que já podes ouvir no Popcast. Ele é um repetente, o primeiro do Por Dentro Com. Já foi meu convidado na primeira temporada e volta agora na segunda. Chama-se Luís Francisco Sousa, é diretor de conteúdos da Bruá Podcasts, um experimentalista neste novo formato áudio que quer testar a sua audiência até ao limite. Depois de lançar o primeiro podcast interativo em língua portuguesa, o Onidoscópio, e ter lançado A Queda de Ingonish, um podcast narrativo com as vozes de Bárbara Branco e José Condessa, a Bruá propõe-se agora criar um ecossistema de histórias sob um mesmo chapéu. Para saberes mais, tens mesmo de ouvir a minha conversa com Luís Francisco Sousa. Olá, Luís, bem-vindo ao Por Dentro Com. É o meu primeiro repetente neste podcast. É a segunda vez que o Luís está connosco. O Luís é diretor artístico da Bruá, que é uma produtora de podcasts. É assim? Posso dizer isso? Sim, somos uma produtora independente de podcasts. Pronto, basicamente, o que é que fazem? Recorda-nos. Muito rapidamente, nós trabalhamos único e exclusivamente com o formato podcast, fazemos numa perspectiva comercial, portanto, trabalhamos com empresas e grupos de comunicação, mas também somos uma produtora, portanto, trabalhamos no desenvolvimento dos nossos próprios conteúdos e da nossa linha editorial. E já agora, obrigado por estar aqui a repetir. Sim, é ótimo. E vamos falar aqui, vamos falar de muitas coisas, mas vamos começar pela vossa mais recente aposta, que se chama, tem um nome curioso, chama-se Sapiens. O que é o Sapiens? Assim, eu vou aproveitar agora para fazer aqui um salto para o passado, um flip-flop à retaguarda para mais ou menos um ano atrás, acho eu, que foi a última vez que conversámos. Exatamente. E uma das coisas que eu falei nessa entrevista, que aconselho toda a gente a ir ouvir, Com certeza. não só por ser uma entrevista comigo, mas para ir ouvir todos os episódios que estão atrás deste. Exatamente. Uma das coisas que nós fazemos sempre na Bruá, nós regemos-nos muito por esta ideia de teorias específicas que queremos testar. É assim que nós abordamos os nossos conteúdos. Mais do que queremos falar sobre qualquer coisa, é queremos descobrir e testar uma coisa qualquer. E o Sapiens nasce um bocadinho dessa análise científica, desse método experimental. E o que é que nós queríamos tentar perceber? Será que nós conseguimos criar aqui um espaço único onde conseguimos distribuir vários programas e garantir que a audiência consegue ouvi-los e transita de um programa para o outro? Portanto, este é o pensamento essencial do Sapiens. O Sapiens é a casa do descobrimento. Do conhecimento, da sabedoria no geral. Portanto, é um espaço onde nós, ao longo deste ano, vamos lançar múltiplos programas que serão sobre coisas diferentes, sempre com uma visão historiográfica, ou seja, não são obrigatoriamente de história, nós vamos falar de artes, vamos falar de culturas, vamos falar de ciência, mas sempre com uma perspectiva historiográfica, ou seja, as histórias de
qualquer coisa. Isso nós podemos ver, por exemplo, quem acede ao feed do Sapiens tem acesso logo, nesta fase do campeonato, a 2 programas diferentes, que é os Julgamentos da História e o Razões de Estado. São 2 programas radicalmente diferentes, apesar de partilharem da mesma perspectiva histórica. Os Julgamentos da História é um programa sobre os grandes julgamentos da história, se bem que tem aqui um twistzinho que é mais do que falarmos, e às vezes nós falamos, de julgamentos que foram importantes para a história da humanidade, nós queremos falar de julgamentos que foram importantes para a história do próprio direito. Ou seja, muitos dos casos que apresentamos ali são casos que interferiram com a forma como os sistemas legais em Portugal e no resto do mundo são montados. Então deixa-me só aqui esclarecer uma coisa. Desculpa, Elizabeth, sabes que eu vou sempre avançando. É assim, nós vamos às plataformas de podcasts e encontramos um programa chamado Sapiens. Pronto. E lá dentro, então, é que temos vários outros programas. Exatamente. É isso? Exatamente. Pronto. Basicamente, a base, digamos assim, é a história. É isso? Exatamente. Pronto. E então, neste momento, encontramos lá 2 coisas: as razões de Estado e os julgamentos da história. Exatamente. Julgamentos da história, estavas a explicar, é o que desenha um bocadinho a história do direito. Ok. Com histórias sempre muito curiosas e às vezes arrepiantes. Não, mas está muito bem feito e é preciso um grande fogo para produzir estes 2 programas dentro do programa Sapiens. E para onde é que queres levar o Sapiens? Eu, antes de ir para onde é que quero levar o Sapiens, agora sou eu que vou fazer aqui. Queria só também apresentar aqui o Razões de Estado, só para fazer aqui o contraste entre os 2 programas. Sim. Portanto, os Julgamentos da História tende a ser um programa um bocadinho mais pesado, porque estamos a falar da história do direito e dos grandes pressupostos jurídicos. O Razões de Estado é um programa mais tongue-in-cheek, um bocadinho provocador. É sobre diplomacia internacional, é sobre espionagem. Mas deixa-me dizer que está completamente na ordem do dia. Eu não também pode acho estar. que sim. Por isso é que apostamos nele. Exato. O Razões de Estado é um programa que nós consideramos ser um bocadinho até quase moralístico, porque a ideia daquilo é como é que indivíduos levaram ao máximo as suas ambições, os seus interesses, às vezes numa perspectiva maquiavélica, ou seja, à procura de dinheiro e de poder, outras vezes à procura só de paixão e da proteção da sua família, e isso levou a consequências entre Estados. Ou seja, como é que coisas que pessoas individuais fazem levam a ramificações internacionais e às vezes viram um Estado contra outro Estado, ou às vezes capitalizam um Estado em particular. Portanto, é sempre pegar quase, às vezes, nos 7 pecados mortais, não é? Ir atrás da ambição, da estupidez, do amor, da fúria, da raiva, e perceber como é que um homem ou mulher consegue fazer com que isto se escale e suba até um conflito internacional. Portanto, os 2 programas são muito diferentes, não só no seu âmbito, naquilo que tocam, no seu tom, um é mais sério, o outro é mais descomplexado, mas partilham sempre esta perspectiva historiográfica, não é? Falamos sempre de histórias da história. Para onde é que nós queremos levar o Sapiens? O nosso objetivo essencial com o Sapiens será sempre ver como é que a audiência reage a ser deparado com múltiplas historiografias diferentes, sempre de pontos de vista que nós não estamos à espera. Por exemplo, o próximo programa, eu posso desde já anunciá-lo, vai ser o Histórias da Revolução, que vai ser relativo ao 25 de Abril. Mas é mais um. É mais um, que vai ser partilhado aqui no Sapiens. Ah, ok, certo. O terceiro aqui. Em princípio será um 9 ao longo do ano. Ok. É possível que venham ser mais, é possível que venham ser menos, mas o nosso objetivo é ter 9 Tudo programas dentro ali. deste chapéu de chuva, dentro não, sob este chapéu de chuva que é o Sapiens. Exatamente. Okay. Uns vão acabando, outros vão começando. Nenhum deles vai perdurar eternamente no tempo. Isto é uma coisa que não se costuma fazer, portanto vamos ver o que é que dá. Completamente experimental na nossa perspectiva. Excelente. Uns vão ser 12 episódios, outros vão ser 3, uns vão ser 5, e as histórias vão começando e vão acabando, e se houver depois vontade, repetiremos novas temporadas dos programas. Os Histórias da Revolução têm uma perspectiva historiográfica muito engraçada, que é, vamos falar do 25 de Abril, sem nunca falar do 25 de Abril. Ou seja, o desafio que nos colocámos a nós próprios foi, vamos experimentar fazer uma biografia de uma pessoa só da perspectiva do filho, dos amigos, dos amantes, dos pais, dos avós, e a pessoa nunca aparece. Portanto, a nossa história do 25 de Abril, das Histórias da Revolução, vem desde 1926, portanto, com o início da ditadura militar e do Estado Novo, até 1980, se calhar até 87, com o final do PREC, a autonomia das regiões autónomas. Portanto, o nosso 25 de Abril acaba a história provavelmente mais em cima do 25 de Abril, é o assassinato do Ribeiro Santos.
mas vamos sempre daí para a frente e vamos sempre daí para trás. E nunca vamos parar ao 25 de Abril. E é esta ideia que, observando esta constelação de eventos, vamos conseguir perceber o que é que realmente foi o 25 de Abril. Meu Deus, já estou curiosa, quero ouvir. É que é fantástico, como é que isso se faz? Exato. É um bocado complexo, efetivamente. Pronto, então continuando. Falaste em 9 programas até ao final do ano. Portanto, vai haver aqui ainda muitas histórias para aparecer e vamos esperar que o público continue sempre no Sapiens, é isso? Exatamente. Até porque nós partimos do pressuposto que ninguém vai procurar propriamente o Sapiens. As pessoas vão chegar aos seus dispositivos e vão procurar os julgamentos da história e vai lá aparecer os julgamentos da história. Vão procurar razões de Estado e vai aparecendo tudo. Só que quando clicam para fazer play, de repente é num feed que se chama Sapiens. Portanto, as pessoas provavelmente não são fidelizar à ideia de Sapiens. Vão fidelizar-se individualmente a cada um dos programas que estão numa casa comum. Mas quando eu pesquiso pelo nome da história que quero ouvir. É isso? Eu, pessoalmente, pesquiso pelo nome do programa. Ou seja, se eu quiser ouvir especificamente os julgamentos da história... O problema dos podcasts muitas vezes é a descoberta. É assim, nós não sabemos que existe aquilo que até nos agrada, até gostamos de ouvir todos os episódios, mas temos dificuldade em chegar lá, não é? Vocês estão a fazer esta experiência também numa tentativa de contornar este problema? Sim, ou de perceber como é que conseguimos lidar com esse problema. Não é? Nós comunicamos cada um dos programas individualmente. Portanto, fazemos uma comunicação específica para razões de Estado, fazemos uma comunicação específica para os julgamentos da história, como faremos para as histórias da Revolução. Nunca fazemos comunicação do Sapiens. Do Sapiens por si só não tem uma identidade de... É só uma gaveta onde estão... guardadas essas histórias. Exatamente. É quase como, para usar a analogia, quase como se as pessoas viessem à procura da Renascença para ouvir os seus vários... Ou seja, nós seríamos, o Sapiens seria a espécie da Renascença, a casa onde na realidade as pessoas vêm ouvir, é extremamente desagradável, vêm ouvir aqui a nossa conversa. Exatamente. Eu estive a ouvir alguns dos vossos programas, aliás, ouço sempre, sou uma fã, confesso, e percebi, Luís, que num destes episódios fizeste um grande apelo ao retorno, ou seja, que as pessoas digam à Broá o que é que neste formato gostam que apareça e gostam de ouvir. Isso é importante. Isto é essencial, não é? Ou seja, a ideia sempre de qualquer podcast, acho eu, parte do pressuposto da comunidade. Ou seja, nós estamos a fazer um conteúdo direcionado para pessoas e isto só faz sentido se for um bocadinho um diálogo, não é? Ou seja, as pessoas do outro lado têm opiniões, têm visões, têm coisas que querem transmitir e têm histórias que querem ouvir falar e nós temos que estar receptivos a poder ouvir esse feedback, esse input e ir abordar essas histórias. Até porque uma das coisas que nós tentamos fazer e que consegue-se ver em um episódio específico dos julgamentos da história e do Razões de Estado, é nós gostamos de falar de histórias portuguesas que muitas vezes passam ao lado daquilo que são as nossas historiografias comuns. E 2 programas que nós vamos ter mais para a frente do ano, que eu ainda não posso revelar quais são, serão muito à volta desta ideia, de histórias da história portuguesa e de comunidades que vivem em Portugal, cuja sua história foi um bocadinho esquecida. Esses 2 programas em particular são 2 episódios em particular no Julgamentos da História sobre o caso Maçã, o primeiro caso relativo à descriminalização do aborto em Portugal, um caso relativamente complexo. Infelizmente, depois, juridicamente, aquilo acaba por não resolver em nada, mas foi um dos primeiros casos que trouxe ao de cima a discussão sobre o aborto em Portugal. E o segundo, no Razões de Estado, que é o nosso episódio 5, que é a Batalha do Tejo, que é uma história magnífica sobre como o Dom Miguel, que se vê internacionalmente isolado, porque é o último rei absolutista, ou dos últimos da Europa, recusa-se a reconhecer a monarquia francesa da Casa de Orleans, não é? Com a queda da Casa de Bourbon, Luís Filipe, o rei do povo, e então, como quase uma tentativa de castigo, apanha um jovem francês, que é o Edmond de Bonhomme, que é acusado de profanar uma igreja. E o que é que ele faz? Esse Bonhomme profana esta igreja com vários outros portugueses, provavelmente são miúdos, eram estudantes em Coimbra, embebedaram-se e foram fazer umas asneiras. E o Dom Miguel dá uma pena relativamente ligeira a todos os outros e ao francês condena-o a levar imensas chicotadas e 10 anos de exílio em Angola. E o governo francês diz, não, meu amigo, não vais fazer absolutamente nada disso. Vais mandar o tipo para cá e a gente vai resolver isso. E o Dom Miguel diz, não mando. E os franceses mandam uma armada que vem de França, estaciona à porta do Tejo, da Baía do Tejo, vai até os Açores, derrota a armada miguelista que lá está, vem até outra vez à entrada do Tejo, diz, vocês vão dar o tipo? E o Dom Miguel diz, não dou. Eles entram pelo Tejo, adentro, bombardeiam o Forte do Bugio e de São Julião,
entram, bombardeiam a Torre de Belém e estacionam-se no Terreiro do Paço com canhões virados para as instalações do governo e exigem o seu prisioneiro de volta, e aí sim o Dom Miguel devolve o Edmond Bonhomme. E é por isso que o Dom Pedro, depois quando sai dos Açores, consegue chegar tão facilmente ao Porto, porque não havia uma armada miguelista, porque os franceses levaram a armada. Nenhum de nós, ou raramente, se conhece esta história em Portugal. Sim. De como os franceses no século XIX entraram por aqui dentro, bombardearam Lisboa inteiramente e estacionaram as naus ali. E isto para nós é muito excitante, poder pegar nestas histórias que são esquecidas, que são pouco conhecidas e faladas e que nos vão aparecendo assim às vezes num vislumbre, numa conversa, numa revista qualquer, e poder trazê-las ao de cima. E então, eu, entretanto, já deixei de responder à tua pergunta. Esperas que as pessoas reajam a essa... E espero que as pessoas nos sugiram mais histórias desta natureza. Com certeza. E quais são os canais pelos quais convidas as pessoas a entrarem em contacto com a Broá e com quem faz estes programas, estes podcasts? Como é que sentes a comunidade? O feedback chega-te como? O processo de trabalhar comunidade, admito que para nós até é uma coisa nova que nós estamos a explorar de uma maneira diferente. Por isso mesmo, por achar que vocês estavam a começar a explorar, isso é que eu estou a dizer. Exatamente. Nós sempre trabalhamos foi o conteúdo, não é? Trabalhar comunidade é outro músculo que temos que saber mexer, não é? Porque já é um músculo de comunicação, não é propriamente conteúdo puro e bruto. Acima de tudo é os meios mais tradicionais, não é? Os nossos e-mails estão disponíveis no nosso site. Há também aqui um lado que eu acho que é sempre muito importante, e eu tenho um termo doutrinário que nem toda a gente concorda, que é a ideia da promoção. Ou seja, eu considero promoção o desenvolvimento de conteúdo que tem um objetivo específico de alcançar novas audiências. Ou seja, por exemplo, se eu estiver a fazer um episódio normal de Razões de Estado, estou a chegar à minha audiência normal. Se eu decidir fazer um episódio em que vou convidar a Irene Pimentel para vir falar especificamente sobre a PIDE, ou qualquer coisa assim dessa natureza, estou a entrar numa nova audiência, estou a abrir portas a uma nova comunidade. E nós queremos também apostar muito nisso, ou seja, de que forma é que o conteúdo, por si só, exponencia o chegar a novas comunidades. Não é? Cada vez que se faz um episódio que foi sugerido por um ouvinte, é uma forma de validar o impacto dessa comunidade. Não é? Portanto, o próprio conteúdo é um mecanismo, às vezes, de comunicação. E como é que a vossa audiência tem reagido a este tipo de conteúdo histórico, este storytelling, podemos dizer assim, é um conteúdo apetecível para os portugueses? Eu vou admitir que nós fizemos batota numa coisa, que foi, como nós já temos alguns anos disto, não é? Já somos 5 anos a produzir conteúdo, nós fomos percebendo que tínhamos 2 perfis diferentes de audiência. Um mais feminino, que consumia um determinado conteúdo mais direcionado para o true crime, outro mais masculino, que consumia um determinado conteúdo mais direcionado para política, história, e decidimos, ok, vamos trabalhar em cada um destes verticais individualmente. O nosso público feminino ainda está um bocadinho on hold enquanto desenvolvemos um novo umbrella para ele, não é? Um novo Sapiens. O Sapiens foi mesmo desenvolvido sabendo que esta audiência já existia. Portanto, o conteúdo é trabalhado para eles. Portanto, às vezes a questão não é tanto como é que eles têm reagido ao conteúdo, é como é que o conteúdo tem reagido a eles próprios. As pessoas que já lá estavam, exatamente. E o que nós temos sentido tem sido uma reação magnífica. Ou seja, ambos os programas conseguiram ser tematicamente parecidos o suficiente para nunca ter havido aqui uma disparidade. Ou seja, dentro de um feed em que nós estamos a lançar 2 programas, os 2 programas estão taco a taco. Mesmo que uma pessoa possa ter um preferido. Ou seja, eu gosto mais de um programa do que eu gosto mais do outro. Isso é indiferente. O que eu tenho sentido é que a audiência ouvamos. E já lançámos às vezes terceiras coisas. Agora, muito recentemente, lançámos um episódio de quase housekeeping, de gerir aqui a casa, a dizer que estávamos a fazer aqui uma breve interrupção aqui a meio, e os números foram idênticos ao que os 2 outros programas tinham sido. Ou seja, estamos a conseguir demonstrar esta tese, ainda vamos no primeiro trimestre, portanto temos que ver até onde é que ela vai, que esta audiência, por estar a ser fornecido um universo temático, responde positivamente às várias coisas que vão aparecendo. Então não tens medo que haja, por exemplo, uma grande adesão às razões de Estado? Em oposição aos julgamentos da história. Exatamente, e depois eu vou lá, o último já ouvi e o próximo é sobre o outro. Isso não é um bocadinho frustrante para quem ouve? Isso é sempre é aquilo que nós queremos testar, não é? Ou seja, o nosso objetivo é sempre ver se vai haver alguma frustração da parte do público. Porque eu, por exemplo, sou assim. Eu consumo feeds em que criadores, quando de repente decidem sair um bocadinho da norma, eu se calhar não ouço aquele episódio. Exato. Pronto. Mas empiricamente não é isso que tem assistido. Até porque, por exemplo, nós fizemos esse teste com o Teorias da Conspiração.
Teorias da Conspiração sempre teve o seu formato normal e de repente nós decidimos lançar agora um especial de 3 partes do QAnon entre temporadas. Os números mantiveram-se iguais, porque o público quer ouvir mais conteúdos ligados a Teorias da Conspiração ou parecidos com Teorias da Conspiração. Nós vamos fazer agora um spin-off de Teorias da Conspiração, que eu não posso dizer sobre o que é, e vai-nos permitir perceber se vamos perder público ou não. Aquilo que nós temos visto até agora, surpreendentemente e muito positivamente, o público está sempre taco a taco com os 2 programas. Houve um, houve outro, os 2 números têm sido iguais. Se eu meter aqui, de repente, uma coisa de true crime completamente, já não é a mesma audiência. Exato, já não é o mesmo público. Agora, os 2 programas acho que são tonalmente diferentes o suficiente para alguém poder estranhar. Mas tem um elo condutor, eu não posso quebrar esse elo, senão começam a acontecer coisas esquisitas. Exatamente, e nós não queremos. Se bem que tenho que testar isso. Eu vou experimentar mais à frente, fazer aqui programas muito... Fora da caixa. Tenho que ver, não é? Tenho que apertar com a audiência e ver até onde é que ela reage, não é? Perceber quais são os meus limites. Quando falamos com a Bruá, falamos sempre sobre esta questão. Aliás, começámos por aí com esta questão da experimentação. Até onde é que nos leva este formato novo do podcast, esta nova forma de encarar o áudio? Não é assim? Sim. Isso é o nosso core, sempre. Portanto, podemos esperar sempre mais novidades da vossa parte. Sim. Eu acho que nós não temos margem de manobra para... Não sei se estás-me a começar a empurrar para o fim do programa, não é? Já estou a sentir. Completamente. Já gastámos o nosso tempo, como eles dizem nos noticiários. Mas só mesmo então para acabar, que é, nós sendo um player pequenino e independente, acho que não podemos nunca ficar só presos a um determinado género de conteúdo. Isso é a morte do artista e é aquilo que nós já vimos nas gerações de ouro de Hollywood, quando só faziam musicais e de repente caíram os musicais e depois só se fazia grande cinema histórico e depois caíram os grandes cinemas históricos. O jogo, the name of the game, é estar sempre a experimentar e a brincar e depois há uma coisa que vai funcionar. Nós vamos apostando ao mesmo tempo que estamos sempre a testar outras coisas diferentes. Quem viu o que nós fizemos no ano passado e viu o Oniroscópio e viu a queda de Ingonish, não é a mesma coisa que nós estamos a fazer neste trimestre em que estamos a fazer conteúdos de história com julgamentos e com razões de Estado. Provavelmente a seguir podemos experimentar outra coisa diferente, mas é sempre a adaptação é a chave da sobrevivência. E nós cá estaremos para ir dando notícias sobre a Bruá. Luís, muitíssimo obrigada por ter estado connosco outra vez. Eu digo sempre isto, mas é assim, ficava a conversar aqui com o Luís até, ao próximo ano, mas não pode ser, portanto, vou mesmo empurrar esta entrevista para o seu final. Obrigado, até à próxima, Luís. Obrigada eu. O prazer foi tudo meu. Depois das razões de Estado e dos julgamentos da história, o Sapiens apresenta agora Histórias da Revolução, mais uma produção Bruá Podcasts a não perder. A história nunca é só um dia. São centenas de pequenos eventos, ligações de causa e efeito que fazem o mundo avançar para aquele dia em particular. Em Histórias da Revolução contamos 12 histórias, 12 pequenos momentos essenciais para perceber o cosmos que Abril foi. Mas estas não são as mesmas histórias de sempre. Desde os chineses da Beira, a burla que levou ao fim da Primeira República, até às agências fascistas internacionais que operavam em Portugal, em Histórias da Revolução queremos trazer luz às notas de rodapé e mostrar os pequenos acontecimentos que fazem grandes histórias. Se o 25 de Abril mudou a história, estas são as histórias que mudaram o 25 de Abril. Histórias da Revolução é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts e narrado por mim, Luís Souza, e que podes encontrar em todas as plataformas de podcasts no feed de Sapiens da Bruá. E se quiseres ter acesso a mais conteúdos da Bruá, podes sempre visitar o Popcasts ou o site da Bruá em bruapodcasts.com. O Tiago Loureiro é especialista em SEO e redes sociais. Faz o favor de conversar comigo em cada episódio do Por Dentro Com sobre o que se passa no mundo dos podcasts. Neste episódio falamos sobre a Taylor Swift e sobre o futuro do Spotify para podcasters. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Bem-vindo ao Por Dentro Com. Muito obrigado. Hoje trazes 2 temas que é importante seguir com alguma atenção, pelo menos quem anda nestas coisas dos podcasts, não é assim? É mesmo isso, 2 temas que me parecem extremamente relevantes para a atualidade e, como tal, vamos aqui desenvolvê-los um pouco. Um deles dá-nos aqui uns insights específicos sobre a indústria dos podcasts desportivos e outro sobre plataformas
para seguirmos com atenção. E podemos começar pela última e dizer que o Spotify saiu da IAB. A IAB, Interactive Advertising Bureau, que em português é algo como a Associação de Publicidade Digital, é uma associação que junta à mesa todos os players da indústria, publishers, agências, empresas tecnológicas, plataformas, etc, etc, com o objetivo de definir aqui normas e padrões para a indústria, ou seja, dar-lhes aqui alguma ordem. E o que é que significa esta saída do Spotify da IAB? Pois é, como eu disse no início, é algo para seguirmos com alguma atenção e desta forma perceber melhor o real impacto deste movimento, porque agora ainda não temos assim muitos sinais do que é que pode acontecer. Mas para já, o que é que sabemos? Sabemos que eles vão tirar uma pausa para reavaliar o seu papel na organização. Isto foi dito por um porta-voz do Spotify for Podcasters. Mas se juntarmos 2 mais 2, ou seja, se nos lembrarmos do despedimento coletivo que houve no final do ano passado e também com o cancelamento do Heavyweight, que foi considerado pelo New York Times o melhor podcast de 2023, e também o cancelamento do Stolen, que foi o podcast que ganhou um Pulitzer, ficam aqui muitas perguntas na nossa cabeça, não é? Estão Qual a é o desinvestir? futuro? Certo, qual é que será? O que é que vai acontecer? Qual é que será o futuro do Spotify para os podcasters? Vem uma reestruturação profunda? Vem uma plataforma completamente diferente? E acho que é importante nós estarmos atentos aos próximos passos, afinal é o player com maior impacto a nível mundial. Mas podemos passar aqui agora para um assunto com mais insights, mais sumo, mais leve, que nos traz-nos algumas luzes para nos guiar aqui no mundo dos podcasts do desporto. Isto porque saiu um novo estudo de 3 respeitosas entidades, a Edison Research, que já aqui falamos noutros episódios, o Grupo M, que é um grupo de agências 360, comunicação, publicidade, mas que é mais conhecida pelas agências de mídia que tem, ou seja, agências de compra de publicidade, e também pela SiriusXM Media, que é detentora de muitas coisas no mundo do áudio, entre os quais a plataforma subejamente conhecida, o SoundCloud. O que é que estes 3 grandes players nos revelam neste novo estudo? Em primeiro lugar, dizer que mais uma vez é um estudo que incide sobre o mercado norte-americano, não é propriamente um mercado muito próximo do nosso, mas acho que ainda assim conseguimos tirar Pode daqui ser que algumas... eles antecipem um pouco no tempo, mas Exatamente. é uma tendência que acabará por chegar cá. Exatamente, e se pudermos estar um passinho à frente, melhor. E o que é que então nos diz? Diz-nos, acima de tudo, a ideia geral deste estudo é que os fãs de desporto passam cerca de 2 horas por dia a consumir conteúdos deste tipo. E eu acrescento, isto pode parecer muito tempo, mas se nós pensarmos um bocadinho em toda a oferta que existe, ou seja, as antevisões aos jogos durante a semana toda, as análises pós-jogo, as novidades do mercado, os debates, facilmente um amante de desporto consome este tempo deste tipo de conteúdo. E não estamos só a falar de futebol, estamos a falar do desporto em geral, ou seja, há menos quantidade de fãs de outras modalidades, certamente, mas também os há. Amantes de futsal, de Fórmula 1, de basquetebol, enfim, toda uma panóplia de oferta que os podcasters de desporto podem aproveitar. E afunilando aqui mais um bocadinho, o que é que percebemos neste estudo? Percebemos que os fãs de desporto não só gostam de saber da modalidade e da sua equipa favorita, mas gostam de saber também da vida pessoal dos atletas, das roupas que usam, do calçado que usam, dos carros que conduzem, enfim, uma série de coisas, até os valores, as posições políticas que defendem. Tudo isso pode dar bons conteúdos. Muito bons conteúdos. E só para finalizar com um exemplo, para quem não fica muito convencido com isto que nós estamos aqui a dizer, basta perceber o fenómeno recente do Taylor Swift e do Travis Kelce, o jogador de futebol americano e a cantora, e o impacto que isto teve em todos os conteúdos de mídia nos últimos meses. Sim, juntas aí o desporto à música e pronto. É muito para explorar. Há muito para explorar. Tiago, obrigada. Até ao próximo Elizabeth, episódio. Até à próxima. Já a seguir, dou-te a conhecer mais uma das novidades do Popcasts. A RFM lançou um novo podcast que já está no Popcasts e que não podes deixar de ouvir. É da autoria do Duarte Pita Negrão. De alcunha Dudas, o Duarte tem dúvidas. Seja sobre a atualidade, sobre o dia-a-dia ou sobre o que lhe apetecer. O Duarte é a pessoa que não sabe e por isso faz perguntas em Dudas de um Nombre.
Qual é a tua dúvida hoje? A minha dúvida, pronto, só para explicar rapidamente a rubrica, eu tenho muitas dúvidas. Ou seja, toda a gente tem muitas certezas, eu tenho muitas dúvidas. E apercebi-me disto recentemente e depois dou por mim a ver notícias e eu não as percebo. Ok, pode ser que nós Eu não consigamos percebo, explicar-te. Eu tenho dúvidas. E tenho grande. Obrigado. Dudas de un hombre. Ganda Dudas de um Nombre é de segunda a quinta aqui no 6PM Obrigado. às 6h40. Já sabes que há muito mais para ouvir no podcast. Segue a única plataforma exclusiva de conteúdos de língua portuguesa no Facebook e no Instagram. E se também queres que o teu conteúdo esteja nesta plataforma, só tens de entrar em contacto connosco através do endereço ajuda@popcasts.pt. Também podes usar este e-mail para me dizeres o que pensas sobre este podcast. Ideias, sugestões, convidados. Fico à espera da tua opinião. Este episódio de Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou Elizabeth Costa. Hoje conversei com o Luís Francisco Sousa, diretor de conteúdos da Bruá Podcasts. Como sempre, contei com a colaboração do Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Marco o encontro contigo no próximo episódio de Por Dentro Com. Até lá!